Fala rapaziada, beleza? Já vai deixando um like aqui e ative o sininho aí no canal. Bom, como prometido, hoje eu vou contar aqui pra vocês a história do exorcismo de Emily Rose. Desse filme. Mas não desse filme. A verdadeira história, o que foi que baseou nesse filme lançado em 2005. Ninguém mais, ninguém menos como Anneliese Michael. Essa garota aí. Foi ela que deu a base da história do filme lançado em 2005, Exorcismo de Emily Rose. Bom, contando as histórias e os fatos. Nascida e criada numa cidadezinha da Alemanha, Anneliese nasceu no ano de 1952. Ela e os seus irmãos tiveram uma ótima educação. Apesar dos fatos que foi ocorrido sobre ela, elas tiveram uma educação muito católica, sabe? Naquela cidade pequena da Alemanha, onde todos ali tinham os ensinamentos bem católicos. Bom, Anneliese e suas irmãs teve uma infância tranquila, eram muito bem criadas com suas famílias. Nascida em uma pequena cidade da Alemanha, Anneliese foi criada com suas 3 irmãs. Sua mãe, Anna, e seu pai, Joseph, eram muitos católicos, muitos rigorosos. E profundamente, ele ofereceu sim uma educação extremamente católica a Anneliese. O pai dela mantinha a família dela trabalhando em uma serraria. Foi aí que começou os problemas. Quando a Anneliese tinha seus 16 anos de idade, ela começou a apresentar crises de convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Anneliese experimentou graves distúrbios psiquiátricos a partir dos seus 16 anos de idade, até sua morte aos 23 anos de idade, sendo seu quadro clínico composto desde desnutrição secundária à doença mental. Depois de vários anos de tratamento psiquiátrico ineficaz, ela se recusou ao tratamento médico e solicitou uma ajuda, um exorcismo. As graves consequências atribuídas ao ritual do exorcismo sobre a jovem motivaram a abertura de um processo criminal pelos promotores de justiça locais contra os pais de Anneliese e os padres que participaram no ritual do exorcismo, causando uma grande polêmica em toda a Europa na época e dividindo a opinião pública mundial, tanto os padres que realizaram o exorcismo quanto os pais de Anneliese, que foram condenados por homicídio negligente. Toda essa história ali na época lá causou uma grande polêmica e sua mãe Anna e seu pai Joseph Michael tomaram ali um processo causando como homicídio negligente, porque sua mãe renunciou ali no tratamento psiquiátrico para partir para um caso de exorcismo. A mãe dela não se arrepende de nada. A mãe dela mesmo disse: Deus nos disse para exorcizar os demônios da minha filha. Eu não me arrependo de sua morte. Pois é, dito pela mãe Anna de Anneliese na época. Mas no começo, depois que ela teve o seu tratamento, o seu distúrbio com seus 16 anos, logo disso depois ela começou a estudar, a seguir sua vida normal e veio se cursar numa faculdade de pedagogia. Bom, depois disso ela voltou a ter seus problemas. Aonde que muitos diziam que era possessão ali, ela começou a entrar no quarto e pegar inseto, comer insetos, Meu Deus. Segundo diz que ela fazia xixi, até mesmo começou a beber sua própria urina. É um negócio bem... Você é louco, cachoeira! Ah, por Deus, irmão! Sabe por Deus, irmão! Sai desse corpo! Bem estranho, esquisito, E quando ela voltou a ter as crises dela, Anneliese ficava incontrolável, realmente, entendeu? Voltou a ter as crises dela, ficou agressiva com os pais, tentou agredir. E quando foi de novo ali, os pais, nessa história, resolveram sim recorrer a uma ajuda médica? Não, sim, uma ajuda religiosa. Porque eu disse mesmo anteriormente que eles eram muito católicos. Então resolveu partir para o exorcismo. Aí que entra a história dos 2 padres. Como dizia que é uma cidade muito pequena e muito católica, sua mãe então resolveu, aí que ela tomou o processo lá, a mãe dela. Porque ela resolveu parar com os problemas médicos, os problemas psiquiátricos, renunciou e foi procurar uma ajuda de possessão. Aí entra a história dos 2 padres, que é esses daí, padre Arnold Hens e Ernest Alt. Esses 2 padres aí. Esses 2 padres que sim são os padres contratados pela família, os padres exorcistas, que tem tudo a ver com a história.
E toda essa história aí começou mais ou menos no ano de 1974, onde foi dada ali que ela precisava, né, de exorcismo, essa história de possessão na época aí, na vida de Anneliese, né? Eita caramba! Eita porra! Tô começando a falar desses negócios aí, ó, lasqueira. Então, nessa história de possessão, Anneliese, ela se relatava muito com o médico e tratava de sua causa, né? Porque ela falava que quando ela orava, se reunia para fazer a oração dela no quarto dela, segundo Anneliese, ela começou a ouvir vozes, né? E Anneliese dizia e relatava que eram vozes que ela sentia que era de demônio, dizendo que ela ia para o inferno, que a alma dela ia perecer ao inferno. Bom, o médico nisso ouviu e deu um laudo como esquizofrenia para Anneliese, né? Porque entendemos um pouco disso. Segundo diz que a teoria não houve nada de possessão demoníaca na história de Anneliese, e sim que foi dado o caso de esquizofrenia, né? Que ela precisava sim tratar com laudo médico, chamada medicina, né? E as pessoas ali, muitos na internet, bom, o intuito desse vídeo antes, galera, não é nem para falar se é ou se não era, foi para falar que no filme O Exorcismo de Emily Rose foi baseado em fatos reais, que é sim da história de Anneliese, que deu em 2005 o Exorcismo de Emily Rose. Então, e como ela contou essa história pro médico, o médico deu o laudo de esquizofrenia para ela. E aí, onde está o mistério dessa história? Como eu falei anteriormente, que a menina foi dada por desnutrição, no grau que ela ficou desnutrida, porque tem uma foto aqui de Anneliese antes, bonita, jovem, e depois, olha só, ela magra. Anneliese antes, como é que tava? E agora olha depois magra. Por isso, porque na possessão, ela, segundo ela, ficava trancada, ouvindo vozes e as pessoas ali orando para expulsar o demônio de Anneliese, né? E por ela ter o laudo já que ela estava, além de ser esquizofrênica, ela estava ali desnutrida, né? Os médicos entraram com outros recursos, aonde foi parar, no caso, um tribunal de justiça, um julgamento não só pela família e pelos padres envolvidos. Essa história. Mas aqui foi, em 2005, o exorcismo de Emily Rose, né? Que diz também que nessa possessão aí, a Anneliese relatou que ela estava ouvindo vozes e possuída pelos espíritos de Caim, né? Espírito de Hitler, de Nero, de todas essas coisas aí. Tem uma cena aí que a gente vai colocar. Tem assim umas imagens do filme, né? Mais cenas, onde ele, como eu falei, né? Que ela tá com o espírito, que ela fala que ele é de Caim, de Nero, de Hitler, os espíritos que ela fala que tá no corpo dela. Tem uma imagem que eu vou colocar aí, olha só, o vídeo tá aqui, ó, se liga. Mano, olha aqui. Segundo diz ele o relato que mais ou menos em 1973, Anneliese viu um filme. Bom, que aí que ela começou a colocar coisas na cabeça dela, né? Nada mais ainda menos que O Exorcista. E daí que quando foi no ano de 1975, que a Passar 11 meses e 67 sessões depois, o corpo de Anneliese não resistiu. A garota morreu aos seus 23 anos com 30 quilos, após uma pneumonia e com ligamentos dos joelhos totalmente rompidos. A autópsia revelou que a jovem morreu por desnutrição e desidratação.